Olá, bom dia. 10 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Estamos aqui para começar mais uma edição do nosso programinha. A revista radiofônica da Jovem Pan é o Morning Show que traz informação, prestação de serviço e entretenimento todas as manhãs aqui pela Jovem Pan. Sejam bem-vindos. Hoje, quarta-feira, dia 7 de junho de 2017. Delação para esquentar a chapa. No segundo dia do julgamento da chapa Dilma Temer, TSE decide se inclui no processo o depoimento de ex-executivos da Odebrecht. Ontem, a sessão foi marcada por embate entre o presidente do tribunal, Gilmar Mendes, e o relator da ação, Herman Benjamin. Má educação. Confira a repercussão da ideia de jirico de uma escola no Rio Grande do Sul que promoveu a seguinte atividade recreativa. Veja só. Num evento denominado Se Nada Der Certo, os alunos se vestiram de garis, vendedores ambulantes e atendentes de lanchonete. É mole. Beautiful Day, banda irlandesa U2 confirma show em São Paulo em outubro. O que podemos esperar, hein? The heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. Bom, o repertório do The Joshua Tree, 30 anos do álbum do U2, já falamos aqui no Morning Show, né? Essa banda... aliás, esses dias eu vi rapidamente, só comentando aqui, como a voz do Bono é legal e marcante, e o som da banda é muito próprio e muito deles, né? Eu vi uma apresentação no programa do Elvis Costello, só o The Edge tocando um violão de aço ali e o Bono cantando. Incrível. Incrível. Ali você já vê que na gênese as músicas são brilhantes e se tratam, obviamente, de grandes talentos da música internacional. Paulinha, ele já derrubou sua nota. Não precisa mais saber. Lamento, mas eu tenho muitos mais dados a respeito dessa turnê. Não percam a minha nota, viu? O Edgar quis dar spoiler, mas tem coisa nova aí. Tem coisa pra caramba, né? Pra falar do YouTube. E logo eu não posso dar um spoilerzinho, né, da Pena? Você pode, ainda mais sobre música, né, Ed? Os caras cantam a mesma música há 30 anos. Para, da Pena. É os Beatles, U2, só gosta do roupa nova da Pena. Vamos lá, esses são alguns destaques do Morning que tá só começando. Paulinha, já queremos sacar a nossa hashtag de hoje. Pois é, e hoje a tag, meus queridos, é política, não é? Sobre o julgamento no TSE. Porque, como disse o advogado Flávio Caetano, que defende a ex-presidente Dilma Rousseff, a sessão de ontem foi o quê? Foi um esquenta, não é verdade? Então hoje a gente vai de hashtag chapa quente, que eu acho que já esquentou, né? Bastante, né? Então vamos lá, hashtag chapa quente, você pode mandar a sua foto, seu gif, a sua opinião, comentar o programa. Se a gente for para os assuntos mais comentados do Brasil neste país, teremos sim prêmio pra vocês. Então, hashtag chapa quente. Boa, Paulinha, aqui no WhatsApp você interage com a gente nessa manhã de quarta-feira respondendo a seguinte pergunta: qual será o desfecho desse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral? O que você acha que vai ser o veredito ali no final? Vão dizer o quê? Bater o martelo com que afirmação? Conta pra gente, 11 931 17 1009. Ao final, entre os participantes, eu sorteio a nossa camiseta aqui do Morning Show, tá bom? Pode ser mensagens em áudio ou em vídeo. Diga pra gente aí, respondendo hoje, qual, na tua opinião, será o desfecho desse julgamento do Tribunal Superior Eleitoral. Estamos aguardando a sua participação pelo nosso WhatsApp. No mais, para esse começo, eu te convido a curtir a nossa página no Facebook. Vai lá, JP Morning Show, e se inscrever no nosso canal no YouTube. Além de ver ao vivo, você pode ver todas as entrevistas que já passaram aqui pelo Morning Show, nossas conversas durante as manhãs aqui na Jovem Pan. youtube.com/Morning Show JP. Todos, portanto, convidados a passarem a próxima hora e meia colados aqui com a gente no Morning Show.
Vamos abrir o programa de hoje com uma boa notícia. Vocês devem se lembrar daquele menino sírio, né, que chocou o mundo todo ao aparecer numa fotografia todo sujo, coberto de poeira e sangue na cidade de Alepo no ano passado. Todos, né, foi uma foto muito marcante, impactante e com certeza vocês se lembram. Pois é, ele reapareceu em novas imagens e agora numa situação bem diferente. Antes da Ellen trazer aqui os detalhes, o Bruno já soltou pra gente aqui, pra quem nos acompanha pelo YouTube, as imagens do menininho, né? Ô Ellen, vamos lá, aqui ó, tem aqui, a imagem já tá ali, ó. Tem um vídeo Mas com ele também, Tem aí. Solta pra gente aí, Bruno. O senhor da guerra não gosta de crianças. A imagem do pequeno Orhan Daknish, de apenas 5 anos, com o rosto ensanguentado e o corpo todo empoeirado, foi um tiro no peito de cada um dos homens e mulheres que veem na lógica da guerra, de qualquer guerra, o irracional, o desumano, a desgraça. Meio assustado, meio impassível, o garotinho sírio, numa foto que causou comoção mundial, reflete a impotência e a perplexidade com as quais as vítimas dos conflitos bélicos tocam a vida. Sem nunca saber se para elas o amanhã chegará. Orhan e sua família foram atingidos por um ataque aéreo em Alepo, no norte da Síria, país que há 5 anos vive uma guerra civil. O menino já teve alta, mas os senhores da guerra continuam enfermos em sua lógica da destruição. Aí, olha, eu falava, obviamente, né, de toda a comoção gerada com relação a essa foto, essa foto do menino, né, em Alepo, como eu disse aqui. Ellen, vamos lá, é uma situação bem diferente a de hoje dele, né? Tá, né? Dele, sim, da Síria, não, né? Nós falávamos em 5, já são 6 anos, 400 mil mortos em números mais ou menos oficiais que a gente tem desta guerra na Síria, né? Quem não tá vendo essa foto é aquela que ele tá na ambulância, todo empoeirado e coberto de sangue, e aí quando ele se dá conta, ele põe a mãozinha no rosto, quando se dá conta que tem sangue no rosto, ele tenta limpar o sangue no banco da ambulância, né? É uma cena realmente chocante. Ele tinha 5 anos, ano passado, quando aconteceu isso, a casa dele explodiu nesse bombardeio, o irmão mais velho morreu, e aí ontem, né, acabou viralizando uma entrevista com a família dele, aí o Orhan já muito bem, já bonito, mais gordinho, cabelo cortado, né, com o pai dele do lado, o pai dizendo, lembrando que perdeu esse filho mais velho nesse bombardeio da casa, né? E é uma entrevista que foi feita por um canal de TV russo, circulou na Síria e também na Líbia e na Rússia. Claro, gente, a gente tem que lembrar, assim, é um canal de TV russo, portanto, que apoia Bashar al-Assad, e por isso a gente não sabe exatamente em que contexto essa entrevista foi dada. O pai está fazendo uma entrevista em que ele está apoiando Bashar al-Assad, dizendo que teve que mudar o nome do Orhan Daknish para não ser perseguido por grupos rebeldes, dizendo que ele foi ameaçado de sequestro, o menino foi ameaçado de sequestro, né? Que aquele bombardeio foi um bombardeio feito por grupos rebeldes ali em Alepo, que atingiu a casa dele, e que hoje ele é protegido pelo governo de Bashar al-Assad, né, que só sobreviveu porque tem uma proteção do governo de Bashar al-Assad, e que tudo que aconteceu com ele foi por ataques de grupos rebeldes. Então, é uma entrevista muito político-partidária. Mas o que vale, o que fica pra gente é essa imagem do Orhan Daknish numa outra condição muito diferente daquilo que chocou o mundo um ano atrás. Por outro lado, a gente tem tudo isso. Quer dizer, uma entrevista que a gente não sabe em que condição foi dada. Você fazia no seu editorial um ano atrás, falando em 5 anos de guerra, nós já estamos em 6. No seu editorial você falava, quem sabe essa imagem que foi feita por um fotógrafo super jovem, um fotógrafo de 27 anos, né? É uma imagem, porque às vezes as imagens, como aquela que a gente tem de uma outra guerra, que é a menina... Agora, chinesa? Isso, correndo a nua, à frente do tanque. Né? Correndo à frente do tanque. A vietnamita, na verdade, sim. nua, né? No ataque de... Isso. Bombardeio de napalm. Que acabam mudando, né, os rumos do confronto. Às vezes essas imagens mudam, e a gente tinha essa esperança que essa imagem fosse mudar o rumo de confronto. Isso não aconteceu, nós já estamos no 6º ano, a guerra persiste e não há rumos aí para o fim desse confronto.
Boa. Vamos lá, o assunto agora é política nacional. Os pontos centrais da ação que pede a cassação da chapa Dilma Temer, acusada de abuso político e econômico, estão sendo discutidos e analisados na sessão dessa quarta-feira lá no Tribunal Superior Eleitoral. Zé Maria Trindade, nosso correspondente em Brasília, o que de mais importante nesse processo é esperado para o dia de hoje, hein, Zé? Bom dia para você aí em Brasília. O clima tenso na política, todo mundo parou exatamente para acompanhar esse julgamento. Até o presidente Michel Temer, do terceiro andar do Palácio do Planalto, cancelou as agendas e ali acompanhou, ligando a todo momento para os advogados no Tribunal Superior Eleitoral. Olha, Edgar, hoje será o dia mais importante desse julgamento, né? Ontem o ministro Gilmar Mendes, ao sair, disse que não haverá pedido de vista. Ele afirma que não há clima, existe a possibilidade, mas o presidente Gilmar Mendes, do TSE, disse que não há indícios de que haverá o pedido de vista, e aí restam decisões importantes para hoje. A mais importante delas é se as provas que aconteceram recentemente podem ser integradas ao processo. No mundo jurídico há um jargão que diz que o que não está no processo não existe no mundo jurídico do julgamento. Só que, em se tratando de legislação eleitoral, é diferente e tudo o que acontece pode, sim, ser levado para o julgamento. A defesa da presidente Dilma e a defesa do presidente Michel Temer, eles estão ali, na verdade, um teatrinho, os dois fazendo de conta que defendem a mesma coisa, mas, na verdade, cada um com o seu interesse por ali. E também o PSDB, que fez o pedido de cassação da chapa, já não quer mais tanto assim a cassação da chapa, mas tem que sustentar ali no plenário. A defesa da presidente Dilma quer desconsiderar as delações premiadas da Odebrecht. O argumento é de que a delação é o ponto de partida e que este julgamento é a chegada, né? Já é a conclusão. E também a delação, e este depoimento é bomba, né? Dos marqueteiros João Santana e Mônica Moura. Agora há pouco, o ministro Herman Benjamin lembrou que na Justiça Eleitoral não se pode levar a prova no sentido de que tem que investigar, porque fica difícil para um partido político investigar, por exemplo, bancos no exterior, dados e documentos que estão em cofres de empreiteiras, né? Daí essa singularidade da Justiça Eleitoral. Então, o importante hoje é definir se as provas que foram colhidas recentemente serão usadas, se os depoimentos da Odebrecht e de João Santana serão levados em consideração, e é por isso que hoje será o dia definitivo, o dia forte nesse julgamento. Hoje é o dia inteiro, já começou. Tá certo. Augusto, a sessão de ontem, né, foi marcada pelo embate aí entre o presidente do tribunal, Gilmar Mendes, e o relator da ação, o ministro Herman Benjamin. Vamos escutar aqui uma sonora antes do seu comentário, Augusto. Caçavam e caçam quem defende a democracia. O TSE caça aqueles que vão contra a democracia. Acho que aí uma enorme... De qualquer forma, nós temos diferença. De qualquer forma, nós temos que ser moderados no propósito de cassação. Sem dúvida alguma. Mas eu digo, não é apenas o dado quantitativo, é o dado qualitativo também. E as formas e os mecanismos. Até porque essa é uma intervenção indevida no processo democrático eleitoral e nós temos que ser realmente cuidadosos nisso. Augusto, então, bom, quero ver que análise você faz dos trabalhos até agora, né, feitos, e quais as suas expectativas para as próximas sessões. Primeiro, o Gilmar Mendes falando em moderação equivale ao Lula falando em combate à corrupção. Né? Ele é moderadíssimo, né? Ele não deixa ninguém falar. Ele é o juiz dos juízes. Ele decide o que os tribunais devem fazer. Se essa frase que o Trindade mencionou é muito perigosa para a democracia. Se o Gilmar diz que não há clima para pedido de vista, é porque ele sente que existe clima para a absolvição do Michel Temer. A Dilma é carta fora do baralho. E quem está em julgamento é o Michel Temer, porque a Dilma não vai ser mais nada. Ele pediria, apresentaria um pedido de vista, ou ordenaria que algum parceiro apresentasse, se ele sentisse qualquer perigo. Então eu acho que o Tribunal Superior Eleitoral vai impedir, sim, que se faça justiça. Aliás, eles usam
os juízes brasileiros, não chamo de ministros, nós estamos juízes, estão julgando. Eles se especializaram, tenho repetido isso, em usar a lei para evitar que se faça justiça. Essa história de você desconsiderar as provas que surgiram nos últimos meses, depois da apresentação do pedido pelo PMDB, curiosamente, né? É um absurdo isso aí. Isso me lembra aqueles filmes de tribunal em que o sujeito fala uma coisa gravíssima e verdadeira, aí o juiz vira pro júri e diz, olha aqui, vocês não ouviram isso. Como não ouvi? Eu estou lá no júri, ouvi, serei influenciado por isso. Como é que o Aécio Neves, com toda a autoridade que tem, que é o autor da ação, ele ia prever que haveria uma delação da qual, inclusive, ele seria vítima? Como não considerar a conversa com o Joesley? Como ignorar o que disse Odebrecht e tal? Esse negócio de o que não está no processo, não existe no mundo, é coisa de advogado, de rábula, de malandro. Porque está na cabeça das pessoas, sim. Está na cabeça de quem está assistindo ao julgamento e é o que eu sinto agora, é o que eu pressinto, vai assistir a mais um espetáculo do cinismo. É um embate aí baseado nesse novelo emaranhado, né? Onde as retóricas vão se sobrepondo em busca de uma, né? Não consta da ação inicial, original. O povo não sabe direito o que é isso. O povo sabe o seguinte, está sendo julgado um presidente que foi eleito com base em dinheiro sujo e doações irregulares. Portanto, não pode continuar no cargo. Isso aí é o que a justiça recomenda. Como eles não estão preocupados com justiça, eu acho que virá mais uma decepção aí pro povo brasileiro. Ok, vamos lá. A gente está com o som direto aqui, onde está acontecendo mais uma sessão lá no TSE. Vamos ouvir um pouquinho. É o que a justiça recomenda. Como eles não estão preocupados com justiça, eu acho que... Pode mandar o áudio pra gente, Bruno. A gente tá vendo aqui as imagens onde o juiz, o ministro Herman Benjamin, vai falando. 54, 55 da Constituição. Esse julgamento deve seguir durante toda a manhã. A gente está com Trindade lá em Brasília, que certamente... Aqui, temos o áudio aqui. Determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Parágrafo único, o que importa. O juiz indeferirá em decisão fundamentada e todas as minhas o áudio a gente tá aqui, olha, a gente tem aqui diretamente do TSE, onde vai acontecendo a sessão, a palavra agora com o ministro Herman Benjamin. Trindade já trouxe pra gente aí que é um dia movimentado aí no julgamento. Em Trindade, muita coisa ainda vai rolar, qualquer novidade você, por favor, nos deixe informados, Trindade. Tá certo. Olha, aí é o relator, o ministro Herman Benjamin, exatamente discutindo isso que Augusto falou aí, de considerar ou não considerar as provas. Esse debate aí da sonora inicial do relator Herman Benjamin, o embate com Gilmar Mendes, sobre a história de que durante a ditadura, né, se caçava menos do que agora na democracia. E aí Gilmar Mendes recebeu uma resposta muito positiva do Herman Benjamin, dizendo que na ditadura se caçava para garantir a democracia. Aliás, o contrário, né, para impedir a democracia, que agora se caça no Tribunal Superior Eleitoral para garantir a democracia. Esse é um debate muito antigo aqui, Edgar, pelo seguinte, até nós mesmo questionamos como caçar um político que teve muitos votos, né? E a resposta é porque, apesar do número grande de votos que o político obteve, são votos considerados ilegais, porque foram obtidos de forma ilegal, fraudulenta, mentirosa. Então, essa é a resposta e a dúvida sempre existirá, né? E a responsabilidade de se caçar um mandato é realmente muito grande, tanto no plenário da Câmara, como agora no Tribunal Superior Eleitoral. Tá certo, Trindade, obrigado pelas suas informações. A sessão vai acontecendo lá no TSE. A gente está aqui no Morning Show, assim como no Jornal da Manhã, recebendo a presença de Karina Cufa, ela que é professora do Instituto Brasileiro de Direito Público, o IDP. Karina, qual análise você faz? O que você tem a nos dizer para que o ouvinte, porque é um emaranhado de coisas que muitas vezes complexas e muitas vezes de difícil entendimento
para o nosso ouvinte. Esse embate aí entre entrar ou não os conteúdos das delações, né? E o que isso pode acarretar, como o Augusto bem colocou, para Dilma mais nada, porque quem está implicado nisso agora é o presidente Michel Temer, que está exercendo ali o seu mandato, né? Para Dilma seria mais a questão da inelegibilidade, mas também não sei como que vai ser a carreira política dela, né? Não sei se isso influenciaria de fato. Agora, em relação à questão das provas, eu vou trazer um fundamento aqui um pouquinho diferente, até porque seria uma coisa assim que não vai agradar tanto à sociedade, mas é uma visão mais técnica. O que eu acho que está havendo aí é uma confusão entre fatos e provas. Né? Qual que é a regra de processo? Sempre foi assim. O juiz pode trazer provas que não foram requeridas pelas partes? Pode, sem dúvida alguma. Então, se o ministro Herman inquiriu testemunhas e essas testemunhas trouxeram informações relacionadas aos fatos apresentados na inicial, lá pela petição do PSDB, não há problema algum. Eles devem ser usados no processo. Agora, diferente se forem utilizados fatos novos, ou seja, nada foi arguido na inicial em relação a ocorrências, até porque na época ninguém sabia, e isso for um motivo da cassação. E por um simples motivo, até, além de ter uma regra processual em relação a isso, em relação ao princípio da estabilização da demanda, imagine se abrir esse precedente nas próximas eleições. Eu falo como advogada, o que eu faria e todos os advogados farão caso seja permitido isso, que se entre com uma ação alegando o fato A e B e no decorrer se traga o C, D e F, sendo que A e B seria até fraco, né? No caso, esse A e B pegaria a Dilma e não Michel Temer. O que os advogados fariam? Todos. Ia ter uma explosão de ações, porque todos os advogados entrariam com ações para cassar os eleitos, alegando situações menores que se tem em mãos, e durante a ação buscaria outros fatos carreados de outras provas. Então não há problema nenhum de trazer provas. O que há problema é trazer fatos novos, até porque isso ia trazer uma instabilidade absurda para as próximas eleições, e não só nas eleições. Imagine qualquer processo que venha assim, eu tenho um prazo decadencial para entrar com a ação, já que eu não tenho elementos suficientes, eu entro mesmo assim, alego qualquer bobagem, no transcorrer eu trago elementos que são suficientes para cassação. Qual que eu vejo a saída? Sem dúvida nenhuma, com esses fatos gravíssimos, não pode simplesmente, aqui a ação é julgada improcedente, fica todo mundo livre e continua a roubalheira. Sou contra isso, mas há instrumentos próprios. Uma ação penal eleitoral, há elementos para entrar com isso. Tem o artigo 350, que prevê a falsidade ideológica, ou seja, foram apresentadas prestações de contas omitindo fatos, trazendo fatos inverídicos. Então, tem uma ação penal que vê reclusão de até 5 anos. Sim. Então, esse seria um instrumento adequado. Tem ação de improbidade administrativa, porque recursos públicos foram utilizados na campanha eleitoral através de desvio de obras públicas, troca de favores. Também tem fraude contra a ordem tributária. Então, várias outras ações podem servir de elementos que até agora não foram apresentadas. Sim. A gente vai, ao longo do programa, ouvir a Karina Cufa, aqui, que é professora do Instituto Brasileiro de Direito Público, aqui no Morning Show, assim como também o áudio, né, da sessão que acontece agora, né, no TSE, onde vai sendo preparado o julgamento definitivo, né, da chapa Dilma Temer. Tem o áudio pra gente aí? Pode soltar, Glauco, por favor. É o que se observa nas alegações finais da representada, aspas. Ademais, igualmente deveriam ser colhidos os depoimentos de todos os envolvidos. Todos os envolvidos. Na cadeia dos acontecimentos narrados. Empresários e funcionários da Odebrecht, operadores, doleiros, as supostas pessoas que entregavam e as supostas pessoas que recebiam dinheiro, eventuais funcionários dos locais onde os pagamentos seriam feitos, eventuais motoristas
suportavam as quantias, além de João Santana, Mônica Moura e Daniel Requião. Fecho aspas. Será que nas condições sugeridas pela representada é possível encerrar algum processo judicial? Mesmo que e aqui eu repito o que enfim, está na base deste processo, uma contradição. Ora, o juiz relator avançou o sinal, ouviu testemunhas que não deveria, que não foram pedidas pelas partes, ora sequer que se ouçam. Esse é com a palavra o ministro Herman Benjamin. Augusto, você vê, a sessão vai se alongar durante todo o dia. Esse julgamento deve acontecer para o final, se não na noite, né, dessa quarta-feira, né? Ouvi aí rapidamente, só para colocar para você, jogar a bola para você, de que tipo qualquer sinalização de que esses depoimentos da Odebrecht entrariam dentro do processo, serviriam como uma espécie de senha, né, para o pedido de vistas aí e a protelação ainda mais de um processo que já não é simples, né, Augusto? Não. Eu queria, eu ouvi eu respeito a tese da Karina, não é pouca gente que defende, mas eu vou procurar ser objetivo e fazer uma pergunta, Karina. Você acredita que o Temer e a Dilma não foram eleitos com doações irregulares? Pelo que consta nos autos... Não. Eu quero saber o que você pensa. O que eu penso? Porque os autos, assim, nos autos pode não haver tal coisa, falta de provas, tal. Eu quero ver o que você, até pelos mulher, depoimentos dos autos, pensa. né? Tudo bem que os depoimentos devem ser avaliados, até porque uma fala não deve valer mais do que provas. Mas pelo que consta dos autos, há indícios fortes de que houve, sim, um financiamento pesado de Caixa 2 na campanha, tanto da coligação vencedora, quanto da coligação que ficou em segundo lugar. Exatamente. Isso não vejo problema. Tanto que eu falo, esses fatos apurados não devem se tornar impunes, devem ser perseguidos. Eu completo a pergunta, então emendo com uma segunda. Constatada a culpa, digamos que daqui a 2 meses apareçam mais evidências materiais ainda da culpa. Devem aparecer. Nós temos na presidência alguém que pode ser absolvido em nome da estabilidade política e econômica do país. O aparecimento de mais evidências vai tornar o Brasil ingovernável. O governo perde completamente qualquer tipo de legitimidade, né? Embora seja legal. E aí, como é que se faz? Quer dizer, nós ficamos com um presidente culpado porque, como diz, pela estrita letra da lei, não foi provado e tal. Como é que faz? E aí, como se conserta a situação? O fato realmente se parece grave. Não acredito que deva acabar por aí. Olha, a ação foi julgada improcedente, acabou o assunto. Devem ser intentados instrumentos próprios, mas eu acho que abrir um precedente possibilitando, porque se isso for afirmado nessa ação, abre um precedente que possibilite que em qualquer caso seja feita diferente, ou seja, entre com uma ação alegando um fato pequeno, não tão relevante, que não seria suficiente para caçar ninguém, a pessoa se defende disso, aí no curso do processo vão descobrindo outras coisas. Mas o juiz não pode recusar? Aí o problema disso é que tem uma regra de processo que você tem que se defender do que foi alegado na inicial. Passou a petição inicial só através de outra ação. No caso do eleitoral, não poderia entrar com outra ação, porque se teria um prazo máximo de até 15 dias da diplomação. E aí o que eu acho que deve ser feito? Aí devemos pensar em conjunto, exigir do Legislativo que se faça uma alteração na lei, permitindo que esse prazo seja maior, porque em 15 dias após a diplomação, muita coisa não é descoberta. Esses fatos da Odebrecht e da JBS foram muito depois, anos depois das eleições.
Então a gente precisa descobrir um instrumento que possibilite o alcance desses fatos para haver a efetiva penalidade. Mas, infelizmente, a nossa lei hoje não permite. E nós estamos, né, num sistema legalista, né? Não podemos... Aí seria ditadura, né? Se quebrássemos todo o pacto, né, democrático federativo, falar, não, aqui é justo, aqui é injusto. Nem sempre a justiça procura o que é justo e injusto, mas tenta trabalhar com o que está na lei. Então, ou a gente muda tudo, acaba com a Constituição, faz uma outra, ou a gente tem que seguir a regra que até hoje foi feita. Mas só finalizando então, aí que tá, você disse o que eu tenho repetido aqui, a justiça frequentemente é injusta. Sim. E ela tem que procurar fazer justiça. A justiça nem sempre é justa. E a gente vê isso em casos de família. A lei comporta interpretações, né? A lei comporta interpretações. Aí que tá o grande, né? As interpretações também acabam incorrendo em entendimentos que não seguem na linha do que o senso comum ou a maioria das pessoas esperaria dela, né? Exato. Olha só, a gente continua com a Karina Cufa aqui, que é professora do IDP, para comentar com a gente. E para o ouvinte, eu sei, como repito, é um terreno de difícil trajeto, né, para o entendimento dessa coisa tão conturbada. Então, eu vou propor aqui, eu vou animar um pouco essa manhã de quarta-feira, que já é tão complexa para a gente entender. Provavelmente, eu até arriscaria dizer que com certeza o presidente Michel Temer tá meio triste nesses dias, né, Paulinha? Afinal de contas, né, as coisas não vão muito bem pro lado dele, né? Tá difícil. Tá difícil pra ele. Então, com o propósito de dar uma animada, né? Dar uma animada. Eu separei aqui um sambinha, né, pro presidente ouvir. Isso é bom. Que eu acho que ele vai gostar desse sambinha aqui, ó. Eu também tô precisando de mais animação. Aí, Augusto, A Senhora é o nome da música, a letra é do próprio Temer. E a música, a melodia do músico carioca Matheus Mota. Vamos ouvir um pouquinho. Olha lá. Onde o Moreira Franco fez belíssimo trabalho, elogiado durante a Copa do Mundo. Sabia que ele era uma indicação minha. Quis, portanto, desvalorizar-me, cheguei a registrar este fato no dia seguinte ao telefone. No episódio Eliseu Padilha, mais recente, ele deixou... Que maravilha, hein? Lisonjeado pela homenagem. O senhor gostou, presidente? Fiquei emocionado. Deu até uma sambadinha aqui no estúdio, né? Vou chamar a Marcela pra dançar comigo. Mas o presidente compõe samba? Eu não sabia disso. Que samba é esse? Olha só, pra quem não sacou, olha, a música traz trechos daquela famosa carta, né, que o então vice-presidente da República, Michel Temer, escreveu para Dilma Rousseff. Na missiva, o PMDBista reclamava da vida, do tratamento que recebia da presidente e dizia que tinha que se transformado num vice decorativo. Essa frase marcou bastante, um vice decorativo. A música divulgada, A Senhora, ocupa a segunda faixa do álbum As Palavras Falam, que será lançada entre junho e julho. Isso é uma propaganda dessa peça musical. São 6 músicas que foram feitas usando trechos da carta, né, presidente? Ele não usou nenhuma mesóclise, né? Não usou nenhuma mesóclise. Naquela Quis fazer algo mais popular. Mas juntando todas as músicas, a gente tem a íntegra desse texto do Michel Temer e também complementando o álbum que já nasce clássico, né, Paulinha? Tem 4 músicas instrumentais. Que beleza, né? Seguindo aqui no Morning Show dessa quarta-feira, 7 de junho, vamos falar do quê? De música, vamos continuar falando dela. Ainda na nossa página musical aqui do Morning Show, vamos falar desses caras aqui, ó. U2, como a gente anunciou aqui na manchete, a banda, nas manchetes do Morning Show, a banda confirmou o show aqui no Brasil em outubro. Vamos aos detalhes, Paulinha. Isso aí, é de 19 de outubro. Eu não falei onde vai acontecer, hein? No estádio do Morumbi. Você lembra que a primeira vez que surgiu um boato, assim, de que haveria o show do U2 no Brasil, foi até pelo site do Globo Esporte, lembra? Porque o São Paulo teve que mudar o jogo, a data do jogo, mudar um jogo que ia acontecer no Morumbi pro Pacaembu, exatamente ali entre 19 e 22 de outubro.
Entendeu? E aí foi isso aí mesmo. Deu certo. Vai acontecer mesmo o show. Um show. A gente esperava que fosse um pouco mais. A gente até especulou aqui que quem sabe o U2 não iria para outras cidades, já que a banda faz muito, muito sucesso aqui no Brasil. Mas por enquanto uma data só, 19 de outubro, no estádio do Morumbi. Show do U2 que vai vir acompanhado aí de Noel Gallagher. Não é a primeira vez, o Noel tem se apresentado em algumas ocasiões com o U2, aconteceu isso em Londres. O Noel fez backing vocal para I Still Haven't Found What I'm Looking For e também tocou. E ele também fez junto com o U2 All You Need Is Love, um cover dos Beatles, nessa ocasião em Londres. Então vem o Noel também com a sua banda, que é a Noel Gallagher's High Flight Birds. Então teremos, quem sabe, também essas participações aí entre as duas bandas, que vai ser muito legal. Pra quem ainda não sabe, essa turnê da Joshua Tree Tour, ela comemora esse álbum muito famoso do U2, os 30 anos desse álbum, que vendeu mais de 25 milhões de cópias em todo o mundo. E aí é o seguinte, o que é que todo mundo quer saber? Quanto vai custar o ingresso e como é que vai fazer pra comprar? De cara eu já digo pra vocês que quem é inscrito pagante no site da banda, porque o U2 tem um lance no site oficial, você paga ali uma mensalidade de 50 a 85 dólares e você vira um assinante com vários benefícios aí, como fã oficial, digamos assim, da banda. Sócio torcedor do absurdo. É verdade. Esses vão ser os primeiros a ter acesso na pré-venda. E a pré-venda começa agora, dia 8 de junho, 10 horas da manhã, para quem é assinante do site. Se você quiser hoje assinar, você vai conseguir fazer essa pré-venda e vai poder comprar um máximo de 4 ingressos. Depois desse prazo aí, pro pessoal que assina o site do U2, a gente vai ter mais uma venda fechada para clientes de um banco aí, parceiro. Então vai ter mais um período de venda fechada. E aí, para o grande público, para a galera mesmo, os ingressos para apresentação começam a ser vendidos na sexta-feira, dia 16. Então vocês vão ter que esperar aí todo esse processinho se vocês, enfim, não assinam. Aí até um ouvinte nosso, o Jackson Vieira, mandou assim, ó, essa turnê do U2 tá linda demais. Começa com algumas músicas do Unforgettable Fire, para depois mandar o Joshua Tree inteiro. Tem um telão gigantesco, né? O U2 é muito esperto nessa forma visual de se apresentar, show, né? Cresce muito. Então, mesmo sendo em estádio, a experiência é sempre incrível pros fãs. E tem aquela história da Red Zone, né, Ed? Que é uma área especial que o U2 reserva do show dele, com ingressos altos. E desse ingresso se desconta um imposto e a renda vai todinha para esse projeto do U2, pro Fundo Global, que é de combate à AIDS. E a galera que fica nessa Red Zone tem entrada facilitada, sem fila, acesso a comida, drinks e também a merchandising deles. Boa. Agora, preços não temos. Especula-se que pode chegar a R$1.000 a entrada. Absurdo. Essa mais cara. Fica entre o rim e o pulmão. Pois é, mas vai ter coisa de 200. Não sei, não tem, tá? Eu tô especulando. Os valores estão fora. Eu entrei no site dos fãs. A mensalidade que você falou aí, pô, dá de 150 a 250 Não, vai ter coisa de 200. Pois é, vai ter coisa de 200 na arquibancada e tal. Mas pelo que os fãs estão esperando, pode ser que tenha coisa que chegue a R$1.000, por exemplo, a Red Zone, que seria tipo o ingresso mais premium, né? Área VIP, enfim, essas coisas. Mas não sabemos de preço, tá? Tudo é especulação. Então, aguarde aí. Se você não é assinante, não é do banco, não é de nada, dia 16 de junho, início da venda para esse show do U2, show único no Brasil, 19 de outubro, no estádio do Morumbi. Legal, Paulinho. Eu, por muito medos, assisto um bom show da Blitz. Ah, com certeza. Banda de verdade, velho. Não poderia concordar. Aí vem esses engomadinhos aí e cobram R$1.000. Não, eu não sei se vai ser R$1.000. Brincadeira. Ele tá falando isso, depois não vai ter ingresso pra fazer pirotecnia. Você é rico da pena. Esses caras não cantam. Vamos finalizar esse bloco aqui falando do nadador americano Ryan Lochte. Que é outro também, hein? Eu quero ver, da pena. Enche o saco, velho. Você se lembra muito bem dele, né, da pena? Você lembra mais um que veio aprontar aqui no Brasil. Ele aprontou nas Olimpíadas, todo mundo se lembra, isso foi no ano passado. E aquele episódio deu ruim pra ele, diversos problemas começaram a acontecer na carreira do atleta, inclusive problemas emocionais, não é só de patrocinadores, não, questão da descontração, ele como atleta, né, mas o Vini, Brasil não é para amadores. Não é para amadores. Pois é. Ele deu uma entrevista aí pra ESPN americana, Edgar,
e contou que depois de todo episódio aí dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, ele se sentiu a pessoa mais odiada do mundo e que por diversos dias ele ficou chorando e pensando até que ele gostaria de dormir e não acordar mais. Quer dizer, ele pensou até num suicídio aí, né? Ele não queria. Nossa. Ele queria desistir de viver. Não estava mais conseguindo viver a vida que ele tinha antes, queria parar de nadar. E ele reencontrou na família dele, a esposa tá grávida, vai ter um filho daqui a pouco. Ele reencontrou essa energia aí para continuar a carreira e a vida dele. Participou recentemente daquele reality de dança, né? O Dance with the Stars, né, Paulinha? Que agora até virou o Dance Brasil da Xuxa aqui no Brasil. Ele participou desse reality e agora tá retomando um pouco aí a vida normal depois de tudo que aprontou aqui no Brasil. Já pensa até em participar dos Jogos Olímpicos no Japão em 2020. Vai lá, dá pena, dá a hora certa pra gente. Agora é fácil falar, né, velho? Estamos de volta com o Morning Show dessa quarta-feira. Agora a gente vai para o Rio de Janeiro. Como o Viga tem sempre muita coisa relevante para trazer aqui para o Morning Show, nada melhor do que ligar do meu celular Claro, que agora faz ligações ilimitadas para qualquer operadora e lugar do Brasil. Muito bom dia, meu camarada Rodrigo Viga. Muito bom dia para você, Ed Toga, Ed Navalha. Bom dia para rapaziada da mesa, ouvinte desse Morning Show. Meu caro Edgar, sei que você comprou um caminhão de ingressos para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Eu sei que você é um admirador do badminton e de esportes assim nobres como hipismo e coisa e tal, mas teve muita gente que comprou, devolveu, estava lá no contrato que poderia devolver ao Comitê Rio 2016, mas até hoje não viu a cor do dinheiro. Pois bem, esta quarta-feira é um dia simbólico para essa gente que está levando um calote, levando um beiço do Comitê Rio 2016. É que o Procon aqui do Rio de Janeiro decidiu meter o bedelho, meter o dedo nesta confusão, está assinando com o Comitê Rio 2016, na verdade é o comitê que está assinando com o Procon do Rio de Janeiro um termo de ajustamento de conduta, um protocolo para agilizar, facilitar a devolução dessa grana. Teve muita gente que comprou e devolveu, isso estava previsto no contrato. Teve muita gente que comprou, quando chegou lá para sentar no assento, o assento não existia, ou o assento tinha um pilar, uma coluna bem na frente. E há também esportes como esses que você sempre admirou muito, é o caso do badminton, só para citar alguns, ou então aquele cross country, que você também é um grandiosíssimo atleta, vide aí pelo seu shape, meu caro Edgar. Você comprou por R$100 e encalharam os ingressos, eu estou dando só um exemplo, em cima da hora o comitê resolveu fazer uma espécie de promoção, uma espécie de desconto, baixou de 100 para 50 e você teria direito a receber os R$50 de volta, mas também isso não foi honrado. De uma maneira geral, o Comitê Rio 2016 deve muita gente, a pessoas físicas e a prestadores de serviço, mais ou menos aí 52% déficit acumulado, fechado, auditado de 114 milhões de reais. E agora promete agilizar, ser muito rápido, ser muito ágil no pagamento disso que deve para os compradores que não tiveram o seu dinheiro de volta. Eu fui claro, eu fui translúcido, eu fui límpido e cristalino? Tá claro, meu caro Edgar. Bom dia para você. Claríssimo, Rodrigo Viga, claro, você é sempre claro. Essa foi a Claro que tornou possíveis essas notícias aqui no Morning Show, sendo a primeira operadora com ligações ilimitadas para qualquer celular e telefone fixo em todo o país, nos planos Claro Pós, a partir de 5 GB. E aí, tá dentro? Vá até uma loja da Claro. O ministro da Justiça, Torquato Jardim, que substituiu Osmar Serralho, saiu em defesa do presidente Michel Temer. Calma aí, Augustão, já vou te perguntar aí se isso já era esperado ou não. Segura aí, segura o facho aí. Em entrevista à Folha de São Paulo, Torquato criticou, aspas aí, a pressa e a informalidade com que se abandonou o devido processo legal, fecha aspas, na condução do inquérito do qual o PMDBista é alvo no STF.
STF. Ellen, o que mais o Torquato Jardim fala aí, hein? Bom, ele afirmou nessa entrevista à Folha de São Paulo hoje, né, da edição de hoje, que está preocupado com a forma com que estão sendo atropelados os fundamentos do Estado democrático de direito e com a leveza, a pressa e a informalidade com que se abandonou o processo legal e as garantias dos atos processuais. Segundo ele, isso de dar 24 horas para a defesa do presidente responder, por exemplo, 82 questões, é algo Eu calculei realmente... ontem que dava 3 questões e meia por hora, mais ou menos. Ele disse isso, ele ficou chocado com isso. Agora vale lembrar ao ministro que isso é uma excepcionalidade, porque isso não é algo, um benefício que se concede a alguém que está sendo investigado. Não se dá por escrito o benefício de você poder responder a questões, ter um tempo para pensar por escrito. Não se faz isso. Você interroga a pessoa cara a cara. Você não dá esse tempo, 24 horas, para pensar, escrever, né? Isso é uma excepcionalidade concedida pelo cargo. Eu ontem, inclusive, ouvi juristas, penalistas, todos disseram, não, isso é uma excepcionalidade mesmo, provavelmente concedida devido ao cargo ocupado pela pessoa, porque não se faz isso. E o ministro já está achando que não, já está achando que isso aí foi uma excrescência, uma excepcionalidade ruim do ponto de vista do ministro, que inclusive acaba aí sendo algo que ataca o Estado democrático de direito, e ele vai aí defendendo o presidente Michel Temer, dizendo que tudo isso que está se fazendo é uma informalidade e uma pressa que colocam em questionamento o rito do processo legal e as garantias que a gente tem dos atos processuais no Brasil. Ele disse, ele não quis assim atacar muito de frente o TSE, colocou que a história do TSE é uma história que vem desde 1945 com compromisso com a democracia, portanto ele não espera que isso seja rompido, mas ele falou que quando a gente fala da condução desses processos envolvendo Lava Jato e delação da JBS no STF e na PGR, eles são realmente, de certa forma, processos que estão sendo colocados de uma agilidade ou de uma pressa questionáveis. Augusto, você falava há pouco aqui, indagava inclusive a Karina Cufa sobre a questão da injustiça da justiça, né? Eu me lembrei daquelas frases clássicas, né? Justiça que tarda falha, né? Como é que você vê? Você já esperava esse tipo de argumento aí onde a retórica aí baseada no tal processo legal, né, pode interferir de forma negativa num processo onde as provas são tão óbvias, né, estão tão às claras para a população toda? Né? Eu acho que eu esperava esse tipo de defesa porque eles não têm alternativa, né? Os aliados do presidente Temer não têm alternativa. O ministro Torquato Jardim critica, como lembrou Ellen, a leveza, a pressa e a informalidade com que se abandonou o devido processo legal. Eu estranho a leveza, a pressa e a informalidade com que o ministro muda de ideia. Em 8 de julho de 2015, no site do escritório de advocacia que ele tem, ele escreveu um artigo que tem um trecho que eu cito agora e que diz tudo. Aspas. Desconstituído o diploma da presidente Dilma sobre esse julgamento. Sim. Desconstituído o diploma da presidente Dilma, cassado estará o vice Michel, visto que a eleição do vice é mera decorrência da eleição da titular. Ponto. Quem muda de ideia assim merece ser comentado num post, ou que eu dei o título na Veja, já foi o que eu disse aqui, sim, de Temer troca 0 por 171. O ministro se queixa da pressa, né, das perguntas, do pouco tempo. Ele mandou, a assessoria dele entrou em contato com o departamento jurídico da Abril e me deu 2 horas, um ultimato, para que eu me retratasse. Eu disse que não me retrataria de nada e que eu mantinha, talvez eu não tenha explicitado que você mudar de ideia assim, você contar uma história conforme as circunstâncias, é um caso sim de estelionato.
que está capitulado no artigo 171. Esse é o ministro Torquato. Fez isso e eu repito aqui, é pena que a ameaça não se concretizou, porque certas ações judiciais eu trato como medalhas, tá? Só com o Collor eu já recebi 6. Então, conforme o cara que te processa, você pode ter certeza absoluta de que você tem razão. Eu só quero saber, só repete, quantas horas ele deu para você responder a trocar aí? 2 horas? Ele chegou às 10, ele me deu 2 horas para me retratar. Olha, poderia dar 1 mês, tá? Que eu não me retrato. Olha só, vamos lá. Eu peço a exceção da verdade, que é aquela figura jurídica que permite provar o que diz. Eu fiz direito até os 3 anos. A exceção da verdade. A exceção da verdade. Vamos lá, o nosso companheiro aqui da Jovem Pan, Anderson Costa, acompanha essa sessão que acontece no TSE e traz os detalhes pra gente. Vamos lá, Anderson. Pois é, Edgar, continua o ministro Herman Benjamin falando e há poucos instantes houve aí um momento de ironias entre o ministro Gilmar Mendes e o ministro Herman Benjamin sobre a questão aí. O ministro Gilmar Mendes interrompeu Herman Benjamin dizendo em tom irônico se o relator tinha feito inspeção nos cabarés citados pelo ministro para dizer que havia entrega de propina até nos inferninhos. O ministro Gilmar chegou a perguntar se ele não havia expandido essas inspeções, provocando risos na plateia que está acompanhando o julgamento. Hoje o julgamento possui um público menor do que ontem. Ontem o plenário estava cheio, hoje apenas cerca de 100 pessoas acompanham esse segundo dia de julgamento no TSE. A professora Karina Cufa também acompanhando. Professora, como é que a senhora está acompanhando esse julgamento, inclusive também essa troca de ironias mais uma vez, né, entre o ministro Gilmar Mendes e também o ministro Herman Benjamin? Nós já estamos acostumados, né, com esse tipo de embate entre os dois ministros em especial. Não é de se espantar. Agora o julgamento está indo para essa final da discussão, né, da quinta preliminar. O ministro Herman foi bem enfático na questão de que ele poderia ir atrás de todas as provas, mas o que eu deixo aqui é uma reflexão do papel do juiz, se ele tem o papel de acusador, né, ou de ir atrás de produção de provas, né? Nesse caso, parece que o ministro Herman está mais no sentido do papel de acusador. Ele foi investigar muito além, o que pode ser discutido até a sua imparcialidade em relação a isso. Quem acompanha também o julgamento é o repórter Marcelo Matos, que também tem aí um outro trecho interessante desse julgamento, né, Marcelo? Exatamente, né? Bom dia, Anderson. Bom dia também aos ouvintes, internautas do Morning Show. Bom dia também à doutora Karina Cufa, que nos acompanhou também nesse início do julgamento ontem à noite, né, doutora? E mais uma vez também tivemos lá o relator dizendo o seguinte: só os índios isolados não sabiam da delação. Ele garantiu que não usou a delação, mas sim convocou justamente aí ex-executivos da Odebrecht para que pudessem prestar o seu depoimento. Fica clara essa estratégia da defesa de separar, né, o pós-Lava Jato do processo inicial, do escopo inicial. E o ministro Herman Benjamin insiste que isso faz parte do processo, né? E também, ontem nós tivemos também o vice-procurador-geral Flávio Dino também concordando com essa tese, né? Então, essa preliminar vai ser decisiva também para saber se isso vai ser haverá essa inclusão ou não da Lava Jato, né? Essa preliminar é importante. E eu não acho que está errado o fato dele ter solicitado a oitiva de outras testemunhas, inclusive de empresários da Odebrecht. Porque, inclusive, os empresários da Odebrecht poderiam trazer elementos relacionados com o processo inicial, que são as obras que foram utilizadas pela Petrobras para desvio de dinheiro. Então, não vejo problema algum de ser utilizado outras testemunhas envolvendo a campanha. Né? O problema aí é em relação a fatos novos, né? Que é o meu ponto de vista, que divido aí do ministro relator e também do procurador-geral eleitoral, Flávio Dino. E ele sustentou o seguinte: defendeu que não utilizou delações, mas sim convocou os executivos da Odebrecht para deporem à Justiça Eleitoral como testemunhas. Então ele dizendo que, de fato, ele não se utilizou, né, da delação, que ainda, como a senhora disse, ainda não há uma
uma conclusão se é verdade, se não é verdade. O inquérito não foi finalizado, mas ele ouviu, portanto, os executivos e incluiu nesse processo. E como não sabemos ainda o voto do ministro Herman, pode ser que ele considere essas testemunhas, mas não considere fatos que não estão na inicial. Tanto que uma das falas dele em relação, num dos embates com o ministro Gilmar Mendes, ele diz, ministro, eu vou só utilizar o que está posto na inicial, não vou além, não vou fazer um alargamento. Então, se ele usar esse critério, não vejo problema algum de ouvir essas testemunhas e não há cerceamento de defesa. Gilmar Mendes que já chegou a dizer que o argumento é falacioso, então continua esse debate aqui. Nós vamos continuar acompanhando, claro, você também vai continuar nos acompanhando. Voltamos com você, Edgar. Obrigado, Marcelo Matos, trazendo aí as informações junto à Karina Cufa, que é professora do IDP, sobre esse julgamento que acontece no TSE em Brasília. Seguindo com o Morning Show dessa quarta aqui na Jovem Pan, vamos em frente. Olha, vamos falar de uma pessoa aí que anda na boa, rivalizando aqui com a gente, quando o assunto são as hashtags. Paulinha, você tem que saber disso. Preciso. Você tem que saber disso. Pra passar isso pro nosso departamento. E olha, não se trata da Detremura, não. Porque a Detremura é rainha absoluta do Twitter. Tenho certeza que já pensou nela quando eu disse isso. É verdade. Eu tô falando, na verdade, Paulinha, da atriz Thaís Araújo. E depois do episódio da abóbora lá, lembra? Lembro, não gostava de abóbora na Maria Braga, falou e não comeu. Não, recusou o prato lá. Mas ela voltou com tudo ontem aos assuntos mais comentados do Twitter. É uma longa história, viu, Vini? Acho que é pra você esmiuçar pra gente aí o que aconteceu dessa vez com a Thaís. Thaís Araújo foi participar ontem do video show com o Otaviano Costa, que é uma máquina de foras, uma máquina de gafes, né, o Otaviano Costa. Cada mês ele provoca uma, né? Mas dessa vez eu até acho que a repercussão que se tornou em torno do assunto aí, que gerou em torno do assunto, foi até um pouco exagerada. Nós vamos ouvir a sonora agora, Edgar, no momento em que a Thaís Araújo estava acompanhando alguns vídeos da carreira dela, de algumas personagens, ela que já teve cabelos diferentes, né, em várias personagens que fez, e o Otaviano Costa perguntou para ela qual cabelo que o Lázaro Ramos, marido dela, mais gostou. Vamos ouvir a resposta dela. Que Lázaro Ramos gosta mais em você? Que tem mexe isso? Com Lázaro Ramos. Tem isso? Não sei. Qual que ele mais gosta? Será que ele gosta de um cabelo mais curto, mais comprido, mais encaracolado, mais lisinho? Que a gente viu 600 tipos de cabelo ali. Gente, eu nunca perguntei isso a ele. Olha, Lázaro! Manda um vídeo pra gente agora pro vídeo show dizendo qual é o cabelo de Thaís que você mais gosta. Daqui a pouco a gente volta, a gente vai pro intervalo rapidinho. Eu sempre me preocupei com o cabelo que eu mais gosto. Chupa, Lázaro! Chupa eu também. Chupa Lázaro, mas na verdade foi um chupa Otaviano que a internet provocou ontem nas redes sociais. Depois dessa resposta um pouquinho atravessada, vai. Eu achei nada atravessada, então, gente. Eu não achei nada. Uma conversa Qual que é o normal. fora? Então, o fora teria sido ela falar, olha, o cabelo... É que parte da premissa quem que você o cabelo sou eu, você faz o cabelo para o seu macho parceiro. Pode, querer agradar o seu parceiro, né, com alguma atitude, digamos, no caso aí, estética, de cortar o cabelo de um jeito, ou deixar de um jeito, ou deixar de outro, né? Parte dessa premissa. Agora, enfim. E sabe quem ajudou a provocar ainda mais a discussão? Quem? O próprio Lázaro Ramos, que minutos depois gravou este vídeo. Cabelo que eu gosto mais de Thaís, não tenho esse direito a dar essa opinião. Thaís bota o cabelo que ela quiser. Lá. Sempre. Às vezes ela pergunta, mas é só pra confirmar o que ela quer. Isso é que é bom. Qualquer cabelo tá maravilhoso, maravilhosa. Bom trabalho, bom dia, boa tarde. Tô aqui trabalhando. Beijo. Pronto, tá indo. Mas como assim não tem o direito de opinar? É marido dela e o Otaviano perguntou qual que é o cabelo. Qual que é o cabelo? Qual que é o problema? Mas ele também, ele pode... Você vê que a opinião dele está afinada. Eles passariam naquele programa do Silvio Santos de Jogo dos Casais, por exemplo. A Thaís e o Lázaro, nossa, seriam. Eles fazem uma série junto, o Mr. Brown. Eles têm tudo a ver. Mas depois a Thaís também gravou um vídeo explicando toda a situação, falando que é muito amiga do Otaviano Costa e que as pessoas estão realmente problematizando este assunto. Vamos ver o vídeo. Vamos lá. Acabei de ver que tem a turma falando na internet sobre a pergunta que o Otaviano me fez sobre cabelo, qual cabelo que o Lázaro gostava. Acho que uma coisa tem que ficar clara, assim, a gente não precisa problematizar tudo nessa vida. O Ota é meu amigo.
E essa era uma pergunta que ele me faria sentada numa mesa de jantar, eu, ele, Lázaro e Flávia. Qual cabelo que você gosta, Lazinha? Assim eu perguntaria, pô, tem qual cabelo que você gosta da Flávia ficar mais bonita? Loura, morena? Eu acho que ela fica linda dos dois. Adoro a Flávia Alessandra loura, adoro a Flávia Alessandra morena. Não vamos problematizar tudo não, tá tudo tão difícil. Vamos seguir junto. Tá bonito, que bom que o meu marido falou que gosta de mim com todos os cabelos. E qual é o problema do Otto, que é um cara que é meu amigo, perguntar isso? Vamos seguir com leveza, amores, por favor. Beijo enorme pra vocês, Ota. Todo o meu carinho, todo o meu respeito, toda a minha admiração por você. Beijo. Pra Flávia também. O Edi, o Vinícius ajudou a problematizar essa questão e chamou o Otaviano Costa de máquina de foras. Eu tô recebendo aqui uma mensagem da assessoria do Otaviano dizendo que o Vinícius tem 2 horas para se retratar. Até sexta-feira, por favor. Mas ó, apesar dele ser realmente uma máquina de foras, mas é um cara... Ele é uma máquina de foras porque ele é espontâneo, ele é descontraído, ele tá no ao vivo... ali no video show e acaba acontecendo. No bom sentido, né, No Vini? bom sentido. E essa situação, realmente, eu achei que, como a Thaís falou, problematizaram demais. Foi de boa. A gente só ouviu a sonora, quem assiste no vídeo vê que não ficou nenhum clima no ar entre os dois. Então, vida que segue, dessa vez, podem convidar pra mesma festa, Thaís Araújo. Nossa, eles seguem de bem, seguem de bem. Cabelo pode ser cortado, cabelo pode ser comprido. Aí a Gal pra responder e lacrar tudo, né? Nessa conversa que a gente acabou de ter aqui, nessa polemiquinha bobinha aqui gerada a partir desse comentário, dessa pergunta do nosso camarada Otaviano Costa, que vai ser concorrente também, que nem o da Pena, viu? Vai vamos bater nele. Vamos Já tá difícil, vem mais um, hein? Vem mais um, né? Pode aguardar aí, da Pena. Nosso próximo assunto aqui talvez seja o mais absurdo, bizarro e controverso desta quarta-feira. Antes de qualquer coisa, vamos ouvir isso aqui antes, ó, de qualquer comentário, ó. Não deu tempo nem de pensar em nada ainda, mas as portas de trabalho aí já tá abrindo bastante pra mim, e vou trabalhar bastante. E se nada der certo na vida, ó, eu posso virar uma bailarina. E se nada der certo, virar bailarina, aí que você se engana. Tem que estudar muito, eu acho que é difícil na sua idade virar bailarina. Aos 24 anos, ué. Tem que dançar muito, né? 22. Sim, mas bailarina geralmente começa como criança, você não sabe. Bailarina tem que estudar. Ô, Nakamura, fala pra ela quanto tempo estudou numa bailarina. Ô, Poli. Eu fiz balé, olha aí. Eu já fiz aula de dança, já fiz aula de jazz. Ela já fez de dança, então tá certo, tá bom. Mas falta só o português. 9 anos pra se formar. Caramba. Olha aqui, o que a gente acabou de ouvir aí foi um trecho de um Domingão do Faustão de 2014 ainda. A ex-BBB Tatiele Poliana falava sobre seus planos profissionais quando soltou esta pérola, no pior sentido, né? Como vocês ouviram aí, aspas dela, se nada der certo, viro bailarina, fecha aspas. Bom, aí ouviu, obviamente, né, merecidamente. Pelo contrário, meu. Poucas e boas do apresentador Fausto Silva. Ô, Ellen, conta aí pros nossos ouvintes, né, por que a gente rodou esse áudio aqui agora no programa? Porque isso extrapolou o BBB e o Domingão do Faustão e foi parar em respeitáveis instituições de ensino do Rio Grande do Sul, como o Colégio Marista Champagnat, que é uma instituição ligada ali à PUC Gaúcha, como a Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, o INH, e outras instituições, outros colégios particulares, caros, respeitáveis, onde estudam a elite gaúcha, que resolveram promover o seguinte evento. No intervalo das aulas, próximo do vestibular, eles faziam, e não foi uma vez, um evento chamado E Se Nada Der Certo, em que os alunos iam, então, com esse tema, vestidos daquilo que eles achavam que fariam na vida se nada desse certo. E aí, esses alunos foram vestidos de empregadas domésticas, atendentes do McDonald's, vendedores de lojas de perfume, foram vestidos de entregadores de pizza, foram vestidos de motoboy, enfim, de várias coisas, né, que na concepção desses alunos são profissões que você adota caso nada na sua vida dê certo, né? Caso você dê errado na vida.
Aí, isso foi não só usado pelos alunos, como colocado na página, né, oficial dessas instituições como uma atividade pedagógica promovida por elas, não uma vez, mais de uma vez. Até que alguém resolveu problematizar isso no Facebook e dizer, pera aí um pouquinho, os adolescentes são adolescentes, já têm consciência, ou seja, já faz parte de uma consciência formada, mas são adolescentes. Agora, essas instituições de ensino estão promovendo isso como parte de uma atividade pedagógica, dando chancela, colocando isso em suas páginas oficiais. Oi, tem algo errado aí nessa concepção, né? Tem algo bem errado nessa concepção. Uma dessas instituições, que é o Instituto de Novo Hamburgo, a Instituição Evangélica de Novo Hamburgo, fez uma nota dizendo o seguinte, número 1, vamos lá, não há motivos para manter no ar a cobertura da atividade. Bom, Instituto, quem disse há motivo ou não são vocês. É a imprensa que vê se há interesse público nessa cobertura. 2. A instituição vem a público dizendo que tem 185 anos de tradição. Tradição não é o mesmo que ter conhecimento ou razão. 3. A instituição é formada na pauta de valores. Que valores Quais são valores? esses em pregar uma sociedade de castas? Porque isso não é nem classe, é castas, né? Se separar dessa forma. 4, na verdade, aqui. Em momento algum, houve intenção em discriminar determinadas profissões. Bom, acho que se você veste seus alunos dessa forma, dizendo que isso é se nada dar certo, você está discriminando. E aí, depois 5, eles dizem aqui. Isso era uma atividade que tinha em vista o encerramento da etapa que culmina com a busca na aprovação do vestibular e ingresso no ensino superior. Era para trabalhar um cenário se não houvesse aprovação no vestibular. De forma alguma, foi fazer uma referência e não dar certo na vida. Então, só se você não passasse no vestibular. Mais uma vez, isso tem a ver com que o que a E assim, mas ok, ali é extrapolar o que a nossa sociedade pensa sobre trabalhos manuais. Eu acho que isso veio a público e nos faz pensar muito bem o que a sociedade de casta pensa sobre o trabalho manual, que é o que a sociedade brasileira efetivamente pensa. Há uma diferença muito grande entre o doutor, em uma sociedade que tem uma concepção muito grande entre a diferença entre o doutor, em quem tem diploma, o bacharel, e aquele que faz um trabalho manual sem diploma. Tanto que nós temos, por exemplo, né, a cela especial para quem tem graduação no Brasil, tem toda essa distinção. E esse tipo de atividade recebeu chancela pedagógica nessas instituições de ensino. É um momento, eu acho que essa atividade infeliz nos faz pensar muito bem sobre isso, né? Extrapolar um discurso que é sempre botado panos quentes, que a gente diz que não, né? Eu lembro quando teve uma daquelas manifestações que tinha aquelas manifestações pro impeachment, que houve uma babá vestida de branco, né, que estava na manifestação e que aí foi feito um texto dizendo assim, não, é uma profissão digna como outra qualquer, a gente respeita. É uma profissão digna como outra qualquer, mas a gente não vê da mesma forma como outra qualquer. E isso mostra justamente dessa forma, que a classe média e a elite não vê como outra qualquer. E está mostrando isso nessa colocando uma empregada doméstica no mesmo parâmetro de um presidiário. Porque tinha, exatamente, porque tinha presidiário, tinha gente vestida de presidiário, exatamente, Sim. Bem pontuado, Vini, bem observado, né, mesmo parâmetro, que se nada der certo, você pode ser presidiário ou empregada doméstica. Bom, vamos em frente, vamos seguir com o Morning Show. Outro dia o Augusto confessou pra gente que é fã do nosso quadro aqui informal no Morning Show, que ele não convide pra mesma festa. Depois a Paulinha dançando é o meu preferido. Eu vou estar na sua festa, né? Olha, presta atenção então, Augusto, em mais um episódio que ficaria dentro dessa nossa seleção de pessoas que não podem frequentar o mesmo espaço. Não convidem para a mesma festa. Anitta e a ex-empresária dela, Paulinha, que história é essa? É uma história longa já, né? E aí? Desde 2014, que a Anitta optou por não trabalhar mais com a Camila Fialho, que era empresária dela e também amiga. Então ela optou por isso, por não trabalhar mais. Até então tudo bem, mas ali existia uma multa, né, de quebra de contrato. E a Camila quer receber o dinheiro dessa multa, Edgar. Uma multa que é bem carinha, viu? Por sinal, a multa é o seguinte... Qual a cifra? Atualizado, dá cerca de 4 milhões de reais. Ô, louco. Hoje. Na época, 3 milhões de reais.
E aí o que acontece? Isso tá lá na justiça e tal, então vira e mexe, tem que ser feito aí depósitos judiciais para garantir os valores, né, da negociação e tal. Sim. Caso uma ou outra vença. Porque que aconteceu? A Anitta também foi lá e falou o seguinte, que teve desvio de dinheiro. Que essa empresária teria desviado 2,5 milhões de reais durante a administração ali da carreira da Anitta. Então é uma querendo receber a multa rescisória e a outra dizendo que houve desvio de grana, e grana alta. Então, vira e mexe, tem que acontecer aí depósitos em conta judicial para garantir a ação de cobrança. Então, agora, por exemplo, a Anitta teve que depositar 1.282.000 e tantos outros reais Já teve no que andamento. depositar. De novo, porque ela já tinha tido que depositar uma inicial. Porque como esse valor é alto dessa multa, já tinha um depósito inicial. E agora ela teve que pôr mais 1 milhão. Não quer dizer que ela pagou isso pra ninguém, só quer dizer que tá rolando lá o julgamento. E enquanto isso, fica todo esse dinheiro guardado pra ver de quem que vai ser a razão e quem que vai... ali, Exatamente. Né? Quem é que vai receber o quê? E aí tem mais uma, gente, não passa um dia que eu não tenho que falar da Anitta nesse programa. Acho que eu quero trabalhar com ela, quero sair daqui. Mais uma música? Pega uma brecha aí, ó. Toda hora tem que falar dela. Não, agora tem mais uma inimizade que os fãs estão especulando. Depois da Iggy Azalea, agora parece que Maluma não tá muito feliz, ou ela não tá muito feliz com ele, a gente não sabe. Eles pararam de se seguir no Twitter. Você sabe, né, Vini? Isso aí é problema. E aí a Anitta postou umas coisas em inglês no Twitter que diziam, por exemplo, o seguinte: por que as pessoas são tão egoístas e inseguras? Sejam confiantes, gente. Sejam honestos. Não tenham medo de dividir as coisas com os outros. Foi postando várias coisas, tudo em inglês, pra todo mundo. É internacional, é alguém internacional, e você tem certeza que ela tá mandando um recado. Fechou assim, ó: pessoas falsas, vidas falsas, sentimentos falsos, tudo falso. Isso não é felicidade, não importa quanto poder você tenha conseguido. Sejam honestos. Explica o que é Maluma pra quem gosta, Maluma pra quem gravou gosta de com a Dostoiévski. A gente tá ouvindo aqui, ó. Será que não foi pro Donald Trump? Maluma gravou com a Anitta essa música Sim ou Não, ó, que vocês estão ouvindo, né? Ele é colombiano, é um rapper colombiano. É o que teve o beijinho lá, não foi? Que ela fez uma ceninha com ele veio aqui pro não é? Brasil, eles dançaram juntos, tava tudo de boas. Sim. Só que lá no México ele também tava. Lembra que eu falei que a Anitta tava no México, encontrou a Iggy, elas tiraram foto? O Maluma tava, tirou foto com a Iggy, mas com a Anitta não. E pergunta se os fãs não estão lá no Instagram dele enchendo. Então, sim, senhor. Mas tudo parte do jogo de cera. Você acha? Ô, da Pena. Vocês caem nessa. Mas você já falou que gostava da Anitta aqui, Vê se da tem Pena. isso com a Gal Costa, com o Milton Nascimento. Ele não faz um negócio desse, velho. Tá decepcionado, então, com ela? Evidente. Anitta, você não precisa disso, hein? Nossa, mandou um recado. Mandou um recado. Sabe que eu queria também mandar um recado? Não, na verdade não é um recado. Essas pessoas maravilhosas da Caoa que acompanham o Morning Show. Ah, sim. Como, por exemplo, esse diretor de marketing incrível que tá aqui, Marcelo Braga. Isso, eu conheço, Põe hein? palmas pra essa Marcelo pessoa. Braga, galera. Mas festeja essa presença. Obrigada, Edgar. Rapidinho, né? Põe mais, vai. É uma audiência muito qualificada desse programa. Tem aí hashtag, você quer saber alguma coisa? Vamos, claro, hashtag Chapa Quente. A gente tá acompanhando e trazendo aqui informações pra vocês a respeito das sessões preliminares aí que vão culminar, né, com a votação definitiva pela cassação ou não da chapa Dilma Temer. Então a hashtag hoje é Chapa Quente. Aqui no Twitter eu recomendo que vocês tá com fome, não entre, porque tem muito churrasco rolando, algumas pizzas. Tá acontecendo de tudo por aqui, ó. A Mandita escreve: chapa quente apareceu e eu já estou pensando naquele misto quente na chapa com um cafezinho. Ela me representa, porque eu também só penso em comida. Essa é a minha vida, gente. Tá certo. E aqui pelo WhatsApp também pedimos a interação do ouvinte Jovem Pan, dizendo o que eles acham que vai acontecer. O que vai dar dessa votação? Será que vai caçar a chapa ou não? E eles nos responderam. Bom dia, Jovem Pan. Bom dia, Morning Show. Bom dia, Atena. Bom dia, velho. Eu acho que o Temer e a Dilma vão se enrolar agora nesse desfecho, no final desse processo aí que tá rolando contra eles. Acredito eu que o Brasil vai estar livre aí de mais um daquele monte de corruptos. Bom dia, Morning Show. Diego aqui da Serra Espírito Santo. Bom dia, pessoal do Morning Show.
Aqui é o filhão Talibã de Ribeirão Preto. Então, o desfecho vai terminar como sempre, né? Em pizza. Brasil não tem lei, né? O pessoal rouba e não vai pra cadeia. Vai tudo terminar em pizza, né? Falou, abraço, fica com Deus. Oi, eu acho que o resultado hoje vai ser mezza mozzarella, mezza calabresa. Renato Conticelli, de São Paulo. Se vê, né, o sentimento aí do... Né? É a Beyoncé Parte entregando da- a pizza, o melhor gif que foi postado aqui na hashtag Chapa Quente, inclusive, Edgar, está entre os assuntos mais comentados deste país Olha nesta aí, manhã. você tá falando Pois sério? é, que Mesmo coisa, com não Thaís é? Araújo e tudo? Pois é, Olha aí, queridos. sim. Pois é, esse Morning Squad, Chapa Quente, entre os assuntos mais comentados do Brasil. Então vai ter prêmio também aqui pro Twitter hoje. Maravilha! Olha aqui, a gente volta à editoria de cidades, temos mais um assunto... Opa, peraí. Opa! Anderson Costa, obviamente, Anderson Costa que acompanha os áudios do TSE. Claro, o assunto que movimenta o jornalismo hoje aqui pela Jovem Pan. As sessões vão acontecendo e ao final do dia espera-se que tenhamos aí o veredito dessa história pela cassação ou não. Anderson nos atualiza agora. Vamos lá, Anderson. Olha, Edgar, nós tivemos agora há pouco mais uma troca de farpas envolvendo o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, e o relator do processo, ministro Herman Benjamin. Inclusive, o ministro Gilmar Mendes chegou a dizer que poderia haver um encantamento por parte de Herman Benjamin, que respondeu e disse que o ministro Gilmar Mendes que estaria encantado. O que a gente percebe também é que os ministros, principalmente o ministro Gilmar Mendes, de alguma forma pretende aí acelerar este julgamento, mas a situação ainda não está definida quanto à questão de mais uma preliminar, né, professora Karina Kofa? Doutora Karina, só para informar, né, havia a informação de 10 preliminares e agora o ministro Herman Benjamin confirma que são 7. E essa é a mais polêmica, é justamente do alargamento aí do escopo inicial da ação. Então mas de qualquer forma, hoje houve uma perda de tempo muito grande. Até o ministro Gilmar Mendes, que é o presidente, falou que está encantado em ouvir o Herman Benjamin, mas que ele pudesse ser mais objetivo e submeter justamente ao plenário essa questão do vazamento de informações, que segundo Gilmar Mendes haveria ali já totais informações para o posicionamento dos ministros. E de fato, se a cada preliminar for feita um romantismo assim dos fundamentos que levam o relator ao julgamento, esse processo pode se estender para depois do feriado, né? Então, nesse sentido, eu imagino que haja a pressa, né, do ministro Gilmar, para que não haja assim uma prorrogação desse julgamento e não demore por semanas. A gente percebe também, Anderson, doutora, e também ouvintes do Morning Show, quem nos acompanha também pela internet, claro que há o protagonismo, né? O ministro Herman Benjamin sabe que o Brasil inteiro o está acompanhando. Então, ontem, a hora que ele abriu aquele caderno lá, a gente quase caiu, porque o tamanho, a grossura do caderno, se ele fosse ler tudo aquilo, nós não sairíamos nesse ano aqui a finalização do Tribunal Superior Eleitoral. Então, o Gilmar Mendes o cobrou, olha, tá bom, já falou, vamos votar, né? E é claro que ele sabe de que ele tem esse protagonismo. É o relator do processo, o processo mais importante do Tribunal Superior Eleitoral. Como a senhora disse, ele está exagerando aí no romantismo e a praticidade. E segundo ele, tem que ser assim, né? Ele está defendendo. E agora ele vai para a última preliminar, segundo ele, que é a mais importante. Na visão da senhora, de fato, então, Lava Jato, delações, poderiam ou não estar nesse processo que se iniciou lá no final de 2014? Poderiam, se tiver relação com o que foi alegado na inicial. Na inicial tem vários fatos, né? Tem a questão de propaganda irregular, são fatos, né? Uso da máquina pública em favor da campanha. E em relação ao desvio, né? A captação de recursos irregular, era relacionada a obras da Petrobras. O que acontecia? O governo favorecia empresas a conseguirem obras dentro da Petrobras, os valores eram superfaturados e esse dinheiro da obra depois voltava para a campanha como doações, né, por dentro e por fora. Se for relacionado a isso, eu acho que qualquer prova que foi apresentada nos autos pode ser utilizada.
Agora, doutora, pelo andamento aí da análise dessas preliminares, dificilmente o julgamento termina nessa semana. A expectativa é que vá até a semana que vem, de repente até mais uma semana ainda. Dependendo dos debates que forem feitos em relação a essas preliminares e até mesmo ao mérito, pode demorar. Por isso que eu acho que, nesse sentido, o ministro Gilmar Mendes está correto até porque todos os ministros já tiveram acesso aos votos, aos autos, né, já analisaram, todos lá já devem estar convencidos de como vão votar. Inclusive, já tá, vamos ser sinceros, né, doutora? Já até tem o voto, né? Pronto, Exato. né? Não vai ser Só o Benjamin sabe. agora que vai mudar a vida lá do Tribunal Superior Eleitoral, né? Agora, uma exposição para a população, né, para os advogados, pode ser até sucinta, bater nos pontos principais e debater, né, a posição de cada um. Claro que o tema é super importante, porque, evidentemente, vai tirar o presidente da República do seu cargo atual. A gente sabe todas as implicações que isso pode gerar para o país. Há 3 anos de recessão, impeachment, mudar novamente. E até sobre esse assunto, só para a gente finalizar, tá terminando o programa também, Morning Show, essa questão política, até que ponto, do 2014, início da ação, para o que vivemos aí recentemente com o presidente Michel Temer, até que ponto dá para ser técnico um julgamento como esse? É complicado. De fato, assim, o magistrado ele tem que ser imparcial, ele tem que dar a decisão dele fora da pressão política, pressão social. Mas negar que isso não ocorre, não tem como negar, né? De fato, a pressão é forte, a sociedade aparentemente quer a condenação, né? E tem uns que querem a condenação de todos, tem que querem que salve a cabeça de um ou de outro. Mas essas pressões não podem servir como instrumento para a decisão do magistrado. Ele tem que agir de forma técnica e esperamos que seja assim feito. O ministro Gilmar Mendes, que é o presidente do TSE, já garantiu que eles não são marcianos. Então, claro que o ambiente e a situação, toda a conjuntura do país, eles fazem diferença. Edgar, retorno para você. Nós vamos continuar acompanhando tudo, claro, desse julgamento. O mais importante do TSE é que pode significar, inclusive, a saída de Michel Temer do seu cargo de presidente. Vai com você, Edgar. Obrigado, Marcelo Matos. Anderson Costa aqui trazendo informações pra gente da sessão aí do TSE, que trata, né, da cassação ou não da chapa Dilma Temer. E assim, já na reta final, vamos terminando mais uma edição do nosso Morning Show, hoje com premiados de tudo quanto é lado, porque não é só aqui no WhatsApp, não, mas também no Twitter, também como fomos para os TTs, então temos prêmios para os internautas também, né, Paulinha? É isso, o Bruno Duarte aqui no Twitter foi que levou. Vou falar com você, Bruno, me responde, hein? Isso, fala aí, e também aqui no WhatsApp não é diferente, quem entrega o prêmio hoje é o glorioso Faustão. Hoje especialmente para Tatiele Poliana, a máquina de gafes Otaviano Costa e o pessoal da Caô aí, meu, diretor de marketing Marcelo Braga, galera. O vencedor Renato Conticelli. Eita! O Faustão é maravilhoso. Beleza, e assim a gente fecha mais uma edição do Morning Show. Obrigado pelo prestígio, obrigado pela audiência. Amanhã tem mais, a partir das 10 da manhã, aqui pela Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.